Olá, na nossa videoaula de hoje, iremos estudar sobre a tricomoníase. Essa é uma doença parasitária causada pelo agente etiológico Trichomonas vaginalis. Apesar desse nome remeter a uma infecção nas mulheres, essa infecção também é encontrada nos homens. De acordo com a classificação taxonômica do Trichomonas vaginalis, ele pertence aqui ao reino protista, Protozoa. O gênero é o Trichomonas e a espécie Trichomonas vaginalis. É um parasita unicelular observado apenas em uma fase, que é a fase de trofozoíta. Então, contrariando a maioria dos protozoários que apresentam aquela outra forma, aquela outra fase de resistência, que é a fase de cistos. Nesse caso, o Trichomonas vaginalis não possui essa fase de resistência. Por causa disso, o trofozoito vai ser, então, a sua fase metabolicamente ativa. O formato desse trofozoito varia. Em alguns momentos vocês podem observar ele mais oval, em outros momentos circular, elipsoide. Tem aí mais ou menos 19 micrômetros no seu maior comprimento. O trofozoito de Trichomonas vaginalis, ele apresenta aqui 4 flagelos localizados nessa região anterior da estrutura. Esses flagelos, eles são livres, eles são soltos entre si, e eles apresentam diferentes tamanhos. Além disso, existe uma espécie de membrana ondulante, que fica aqui, próxima e fica fixa, fica aderida ao resto da estrutura. Então, nós temos os 4 flagelos anteriores e uma membrana ondulante nessa estrutura. O núcleo desse trofozoito de Trichomonas vaginalis fica aqui localizado nessa região anterior, nessa porção mais anterior do organismo. Existe o axóstilo, que vai determinar esse eixo aqui da célula. Então, o citoesqueleto de Trichomonas vaginalis, ele é bem complexo. Então, possui uma série de filamentos aí de microtúbulos. Por exemplo, o axóstilo, ele representa isso, São filamentos de microtúbulos que servem para dar um suporte a essa estrutura, para dar também uma resistência maior a essa estrutura. Alguns autores apontam que também é função do axóstilo auxiliar no processo aí de divisão celular. Além disso, existe também como componente dessa estrutura, de suporte dessa célula, essa região chamada aqui de costa. Uma outra coisa interessante para vocês observarem nessa figura são a presença aqui, as presenças de hidrogenossomas, que seriam organelas importantes para a formação de ATP no Trichomonas vaginalis. O processo de movimentação desse parasita acontece devido a essa presença dos flagelos e dessa membrana ondulante. Então, esses 4 flagelos localizados na porção anterior, bem como essa membrana ondulante que nós podemos observar, auxiliam aí na movimentação desse organismo. Eles são desprovidos de mitocôndrias, então eles são parasitas considerados anaeróbicos facultativos, mas eles conseguem produzir a energia como? Através daquelas organelas chamadas de hidrogenossomos. Nós podemos observar através de imagens de microscopia eletrônica as estruturas desses trofozoítos, onde vocês podem ver aquelas membranas, aquelas flagelos, localizados na porção anterior desse trofozoito e a membrana ondulante que fica aderida aqui ao corpo, a estrutura desse trofozoito. Tanto a membrana ondulante como os flagelos auxiliam aí no processo de movimentação. O processo de alimentação de Trichomonas vaginalis envolve aí o consumo de carboidratos, glicose, frutose, maltose, glicogênio, amido. Então, aí os carboidratos sejam monossacarídeos, como também disacarídeos e polissacarídeos. O ciclo de Krebs desse organismo é incompleto. Então,
o ATP dele é produzido muito por aquelas estruturas, aquelas organelas chamadas de hidrogenossomos. Eles produzem também gás hidrogênio, são dotados apenas de 6 cromossomos. A sua reprodução é do tipo assexuada, através de fissão binária ou cisparidade longitudinal. Então, a partir de uma estrutura, são geradas duas estruturas iguais. São anaeróbios facultativos. E observem aqui, o pH ideal para o seu crescimento e a sua manutenção é um pH que gira ali em volta de 5 a 7,5. Essa informação aqui vai ser importante um pouquinho mais para frente na nossa aula. O ciclo biológico do Trichomonas vaginalis é bem simples, porque, na verdade, a tricomoníase é considerada como uma infecção sexualmente transmissível. Então, a passagem desse parasita se dá através da relação sexual. Ele habita o trato geniturinário de mulheres e homens, e a sua multiplicação aqui, por fissão binária. A transmissão, então, vai ser através do ato sexual. E o trofozoito, ele é um tipo de estrutura que não resiste muito tempo fora do organismo, devido à falta de umidade, às alterações de pH, todos esses fatores, eles são importantes. Ele não tem, o Trichomonas vaginalis não tem uma forma de resistência para poder sobreviver fora do organismo. Existem possibilidades de transmissão não relacionadas ao sexo, que foram elencadas por alguns autores, como, por exemplo, o compartilhamento de roupas íntimas ou de roupas de cama, assentos de vasos sanitários que são compartilhados, principalmente em locais públicos, e também durante o parto poderia haver uma transmissão vertical. Entretanto, todas essas possibilidades são pouco aceitas e muito questionadas. Mas talvez seriam algumas coisas que poderiam justificar os casos de tricomoníases que acontecem em recém-nascidos, em crianças e em mulheres virgens. E por que o Trichomonas vaginalis se estabelece nessa região do trato urogenital? É porque na estrutura do Trichomonas vaginalis existem diversas moléculas de citoadesão na sua superfície. Moléculas como o lipopolifosfatoglicano, e essas moléculas de citoadesão, elas são exatamente reconhecidas por moléculas presentes no trato urogenital. Então, a colonização desse epitélio do trato urogenital humano é primariamente iniciada devido à presença desse reconhecimento e, consequentemente, dessa adesão de Trichomonas vaginalis às células da mucosa desse epitélio. Depois que existe esse processo de adesão local, aí isso vai ser seguido por uma destruição desse revestimento mucoso. Então, as camadas de mucina aqui, por exemplo, vão sendo removidas e ocorre esse desmonte resultando do rompimento dessas ligações aqui do tecido epitelial, que faz, então, toda uma alteração nessas regiões. Trichomonas vaginalis também consegue emitir pseudópodes, e esses pseudópodes vão sendo emitidos e eles vão fagocitando bactérias que estão nessa região e também células do sistema imune. Além disso, uma outra coisa que Trichomonas vaginalis consegue fazer é se auto-revestir na sua superfície com partículas, com proteínas aí plasmáticas presentes no hospedeiro. Por que isso é importante para o Trichomonas vaginalis? Porque isso faz com que ele consiga se esconder do sistema imunológico, das células do sistema imunológico, já que ele está revestido com várias proteínas plasmáticas do hospedeiro. A presença de Trichomonas vaginalis leva à indução de uma inflamação local. Pode resultar aí, no caso das mulheres, em vaginite. Uma outra coisa bem interessante é que Trichomonas vaginalis tem a capacidade de elevar o pH vaginal. Lembra que a gente comentou que o melhor pH para ele se desenvolver é entre 5 e 7,5? Então, ele faz essa elevação de pH vaginal.
E é importante porque quando ocorre essa elevação do pH vaginal, existe uma redução das bactérias benéficas para a mulher, por exemplo, como lactobacillus acidófilos, que sobrevivem em pHs mais ácidos. E por que é importante para tricomonas vaginales reduzir a população de algumas bactérias locais? Porque aí ele reduz essa competição por alimento local. Então, ele vai ter mais alimento disponível para ele mesmo, para alimentar os tricomonas vaginales, os trofozoítos de tricomonas vaginales, que estão aí colonizando aquela região do trato gênito-urinário. Não existe fixação no trato oral e no trato digestivo, então, possivelmente devido ao pH, e também de não haver aquele reconhecimento das moléculas de adesão nessas regiões, por isso que é bem mais clássico, né? A gente vai encontrar aí tricomonas vaginales no trato urogenital. A sintomatologia, ela pode estar relacionada com diferentes alterações. Por exemplo, existem alguns problemas que são relacionados à fertilidade, causa em mulheres doença inflamatória pélvica. E qual é o problema associado com uma doença inflamatória pélvica? É que existe uma degradação daquela região ali ciliada das tubas uterinas. Com isso, dificulta a passagem dos espermatozoides e também do óvulo secundário. Então, é bem mais comum nós observarmos casos de infertilidade, cerca de 2 vezes mais propício uma mulher ser infértil quando ela apresenta tricomoníase, né, comparando aí ao momento em que a mulher não tem a tricomoníase, né, nos casos que as mulheres não têm essa tricomoníase. Mas não são só problemas relacionados à fertilidade. Existem alguns problemas relacionados também à gravidez. Então, pode haver a ruptura de membranas amnióticas, pode levar a lesões uterinas que vão dificultar o processo de gestação. O bebê ele pode nascer com baixo peso, tá? Os recém-nascidos podem nascer com baixo peso. Isso pode levar a partos prematuros, a própria morte neonatal. Alguns autores apontam que em pacientes com tricomoníase, isso facilita a transmissão do vírus da imunodeficiência adquirida também. E por que eles comentam isso? Porque quando há esse caso de tricomoníase, existe um recrutamento de linfócitos para aquela região. E como o vírus da imunodeficiência adquirida, ele busca infectar linfócitos, isso ficaria mais fácil para ele, teria mais linfócitos ali à disposição para ele infectar. Então, existe aí uma associação entre a tricomoníase facilitando a transmissão do vírus da imunodeficiência humana. A sintomatologia, ela vai variar se for em mulheres ou se for em homens. No caso das mulheres, cerca de 80% dos casos são assintomáticos. Então, a mulher nem percebe que ela está com tricomoníase, que ela tem aí tricomonas vaginais colonizando o seu trato geniturinário. Mas, alguns casos podem evoluir para o que a gente chama de vaginite, que seria uma situação onde é observado corrimento vaginal abundante, um aspecto bolhoso, especialmente ali no período pós-menstrual. Ocorre também um intenso prurido local, irritação ao urinar e durante também o processo de penetração. Então, nesses casos, a mulher sente dor. Inclusive, é até difícil para ela ter relações sexuais, que ela também sente um incômodo durante as relações sexuais. A vagina e a região do cérvix ficam inchados, com um aspecto chamado de aspecto de morango. Já nos homens, geralmente eles vão ser assintomáticos, na maioria dos casos eles são assintomáticos, mas em alguns casos pode haver leves uretrites, pode acontecer um pouquinho de corrimento ao acordar. Existe uma possibilidade de prostatite também nesses homens. Então, geralmente é muito difícil fazer o diagnóstico da tricomoníase nos homens. Na maioria das vezes, esse diagnóstico é feito na mulher e ele sendo um casal,
em seguida que a pesquisa vai ser feita nos homens. O diagnóstico clínico, ele é muito pouco eficaz, então é pouquíssimo eficaz. Por quê? Porque a tricomoníase, ela se confunde muito com outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o diagnóstico laboratorial é que realmente vai fazer o diagnóstico correto. Como é que a gente faz, né, para conseguir encontrar tricomonas vaginalis? Se for nos homens, coleta-se a urina, pode coletar também o sêmen ou o esfregaço naquela região peniana aí com o suave. Nas mulheres também é feito o esfregaço aí com o suave, feito as análises. Só que é importante que as pessoas que vão fazer essa coleta com o suave, que elas não façam a higiene daquele local por cerca de 18 a 24 horas. Então, você vai fazer um exame amanhã, passa o dia inteiro sem fazer a higiene íntima, para facilitar o quê? A presença de tricomonas vaginalis e facilitar, então, as análises. Podem ser feitos exames microscópicos de material fresco ou de esfregaços aí que são corados. Também existem métodos de cultivo desse protozoário, e aí cultivo em placa, só que ele tem que esperar o tempo de crescimento. Então, é um processo mais demorado, por isso que os exames aí com o suave, eles são mais, material fresco, realmente, eles são mais rápidos. Por que é importante a gente falar de tricomoníase? Porque a tricomoníase representa a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum em todo o mundo. Cerca de 276,4 milhões de novos casos vão surgindo aí todos os anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós vemos uma transmissão muito elevada de tricomoníase, principalmente nos grupos que têm um baixo nível socioeconômico, então que têm menos acesso à própria informação sobre essas doenças, sobre higiene, né, higiene pessoal. São raros, esses casos eles são raros em meninas. Se existem, por exemplo, crianças com tricomoníase, né, isso pode ser um indicativo de uma suspeita de abuso sexual, porque geralmente isso acomete mais as mulheres sexualmente ativas. O risco ele vem aumentando cada vez mais, por quê? Porque nós estamos vendo um início cada vez mais precoce da atividade sexual na adolescência. Então, os casos de tricomoníase vêm aumentando. Como profilaxia, são aquelas medidas para prevenção de qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, o uso de preservativo e também fazer a seletividade dos parceiros sexuais. Como tratamento, metronidazol e tinidazol são bastante efetivos, mas eles não devem ser administrados geralmente em mulheres grávidas, porque não tem um perfil de segurança estabelecido. Uma coisa importante, o tratamento ele deve ser realizado também pelo parceiro sexual. Não adianta você tratar a mulher e não tratar o homem, porque ele pode ser um portador assintomático de tricomoníase, que depois vai voltar a infectar a mulher. Então, o tratamento ele é feito para o casal. Bom, turma, a gente chega ao final da nossa aula de tricomoníase, cujo agente etiológico que nós conhecemos foi o Trichomonas vaginalis.